O que você, eu e todo mundo sabe é que Ryoman Sukuna se mostrou como o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen, porém, e se eu te disser que os feitos dele vão muito mais além do que simplesmente a sua épica batalha contra o feiticeiro mais forte da era moderna, Satoru Gojo? Será que você lembra de momentos marcantes do vilão? Bom, nesse vídeo eu separei 10 momentos que o Sukuna mostrou que era o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen, e olha, eu duvido que você lembre de todos, então vem comigo conferir essas 10 mitagens do Rei das Maldições. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve para fazer parte dessa escola Jujutsu do Brasil e não perder os próximos vídeos dessa obra incrível. Aproveita também e já deixa o teu like para fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. E se você é muito fã de Jujutsu Kaisen, eu sei que você não vai querer perder a chance de completar, aumentar ou começar a sua coleção dos volumes do mangá da obra de Gege Akutami. E por isso eu separei as melhores promoções disponíveis essa semana na Amazon e deixei os links de todas elas aqui na descrição do vídeo, então corre lá, porque é só essa semana, já que as promoções da Amazon estão sempre mudando. Link na descrição. Galera, antes de iniciar de fato essa lista, eu preciso deixar claro que não é um rank, e os feitos não estão em ordem de menos impressionante para o mais impressionante, certo? Então, deixado isso claro, bora pro vídeo. E o primeiro aqui é o roteiro malevolente, usado para vencer o Satoru Gojo e fazer o Sukuna ficar vivo até o momento da gravação desse vídeo, e não, tá, é brincadeira, é só para não perder o costume de perturbar os fãs de Sukuna, mas eu amo vocês. Enfim, falando sério agora como um homem culto, primeiro feito aqui tá na, entre aspas, batalha Sukuna versus Mahito, porque ainda durante a primeira temporada do anime, quando o Mahito causa o primeiro trauma da obra e mata o Junpei usando a sua transfiguração ociosa, acontece aquele momento em que muita gente, eu incluso, pensou que o Sukuna daria uma de Kurama e ajudaria o Itadori, assim como a Kyuubi ajudou o Naruto. E como nós estávamos errados, porque enquanto o Itadori, em desespero, pede ajuda ao Rei das Maldições para salvar o Junpei, ele sadicamente se recusa e zomba do Itadori por confiar nele quando as coisas ficam difíceis. Sukuna e Mahito então riem do garoto por ser incapaz de salvar Junpei do seu destino cruel, o que causou a revolta no Itadori, que atacou Mahito e tentou se vingar da morte do seu amigo. E foi durante esse combate que acontece um dos momentos que o Sukuna mostrou ser o mais forte da obra. Quando Mahito tenta atacar Yuji com a sua transfiguração ociosa, Sukuna parece e alerta a maldição para não tocar sua alma novamente e força Mahito para fora do seu território com a icônica frase: uma vez até passa, mas não haverá uma segunda, ponha-se no seu lugar. No entanto, Mahito toca em Sukuna novamente quando Itadori invade sua expansão de domínio para salvar o Nanami, e assim o Rei das Maldições fere brutalmente a maldição por tocar a alma dele novamente, o que vai nos levar para o próximo feito, que está na luta do Sukuna versus o Jogo, onde após a luta do Itadori contra o Chozo, o protagonista fica inconsciente e assim as duas subordinadas do gueto, a Nanako e a Mimiko, aproveitam a situação para forçá-lo a comer um dos dedos do Sukuna que haviam coletado, porém Jogo aparece e o alimenta com 10 dedos, elevando o total de dedos que o Yuji ingeriu para 15, e por causa da combinação de ingerir vários dedos ao mesmo tempo e estar inconsciente, o Sukuna assume o controle do corpo do Itadori e começa o que eu gosto de chamar de tocar o terror em Shibuya, porque a luta dele contra o Jogo devastou a cidade. Isso se a gente quiser chamar de luta, porque pro Sukuna parecia mais uma brincadeira, e isso porque o Jogo é uma das maldições mais fortes existentes na obra e possui o nível de poder de cerca de 8 a 9 dedos do Sukuna. Sukuna deu socos que enviaram o espírito voando por prédios, usou seus cortes para partir os braços dele em vários pedaços, pegou ele pela cabeça e o saiu empurrando de cima a baixo em um prédio, que resultou não somente na destruição do edifício, como também a quebra da mandíbula da maldição, que é muito resistente. E mesmo quando o jogo disparou quantidades incríveis de fogo e até criou o braço gigante do elemento para bater 2 prédios no Sukuna, nada funcionou. Até que o jogo decide liberar sua técnica máxima, o Meteoro, que teria poder suficiente para destruir o Rei das Maldições naquele momento. E isso também falha. Porém, o ponto aqui é que o Sukuna durante o ataque simplesmente apareceu onde o Panda, o Kusakabe e alguns usuários de maldições estavam batalhando os próximos e mandou todos ficarem parados, até ele dizer que poderiam se mexer para escapar do golpe, e todos obedeceram, porque sabiam que morreriam se não obedecessem à ordem. Após isso, Sukuna aparece em cima do meteoro onde o Jogo está e usa o Fuga para usar sua flecha de fogo e derrotar o Jogo com um único ataque. O próximo feito, e ainda em Shibuya, está na luta
luta do Sukuna versus Mahoraga, a batalha que acontece porque o Megumi invoca o Shikigami como último recurso para derrotar o Haruta, que o havia atacado por trás covardemente. Sukuna sente que o General Divino foi invocado e parte para salvar o Megumi, e não porque ele é bonzinho, mas sim porque tinha interesse no garoto, que seria essencial para o seu plano de sair do corpo do Itadori, e também para vencer o Gojo, assim como vimos ele fazer no arco do jogo do abate. Sukuna pensa em como ele vai derrotar Mahoraga, que ataca com a sua espada, porém a ofensiva é bloqueada pelo Rei das Maldições. Sukuna então fere o Mahoraga com a sua técnica, que é suficiente para fazer o Shikigami cair no chão, enquanto Sukuna nota que a espada dele é capaz de exorcizar qualquer espírito. Porém, quando a roda de 8 manuseios gira, Mahoraga se adapta aos cortes de Sukuna, que ataca novamente com seus cortes. Porém, o Shikigami consegue desviá-los com sua espada, porque agora consegue enxergar a técnica, e a dinâmica da batalha permanece essa por um bom tempo, enquanto os dois destroem mais parte de Shibuya, até que o Sukuna ativa sua expansão de domínio e usa seu clivar e desmantelar para ferir gravemente o Shikigami, que começa a se curar por estar adaptado a qualquer tipo de corte. Porém, é aí que entra o principal motivo do porquê essa batalha está nesse vídeo. De maneira muito inteligente, enquanto Mahoraga se cura, Sukuna usa sua flecha de fogo, que foi usada contra o Jogo para dar um fim ao General Divino, porque era uma técnica diferente e que ele não estava adaptado ainda. O próximo feito está na batalha do Sukuna versus Itadori, Anjo e Maki, onde durante os eventos do arco do jogo do abate, Itadori e Megumi, determinados, buscavam por Hana Kurusu, uma esperança em meio ao caos do jogo infernal criado por Kenjaku, que possui a técnica inata de anular qualquer técnica amaldiçoada capaz de libertar Gojo do reino da prisão. Após encontrar a garota, que possui uma relação simbiótica com o feiticeiro do passado, o Anjo, Megumi e Itadori buscam resgatar a irmã do Fushiguro, Tatsumiki. No entanto, já era tarde demais. Yorozu, uma feiticeira do passado e louca por Sukuna, havia reencarnado no corpo da irmã do Megumi e deixou o garoto sem palavras e abalado. Assim, no meio de toda essa confusão, Sukuna ativa o seu voto vinculativo com Itadori, assume o controle do corpo do protagonista sem ser capaz de machucar ninguém por um minuto inteiro, toma o corpo do Megumi ao arrancar um dos dedos do Yuji e forçá-lo a engoli-los, transferindo assim sua consciência para o corpo do usuário das 10 sombras. E a partir daí que começa o combate. Itadori, sem entender bem o que está acontecendo ainda, parte para cima do Sukuna, mas leva um soco na barriga que o envia voando através de 2 prédios. Sukuna percebe Maki e Takaba próximos ao local e usa a técnica das 10 sombras para invocar uma versão enorme da Nue, que lança raios ao ponto de parecerem uma tempestade. Nesse momento, Hana aparece atrás dele e o ataca com a sua técnica amaldiçoada e faz com que sua pele comece a se rasgar, enquanto ela ativa a escada de Jacó e leva o Rei das Maldições a gritar de dor, porque a anulação da técnica estava anulando basicamente a capacidade dele de se manter no corpo do Megumi. Porém, o vilão é astuto e apelou para o lado emocional da Hana, que tinha interesse no Megumi, e fingiu seu garoto enquanto dizia que estava tudo bem. Hana, claro, baixou a guarda e abraçou Sukuna, o que foi o suficiente para atacar a feiticeira e deixá-la machucada. Nesse momento, Itadori reaparece pulando a altura de 2 prédios, enquanto encara o Sukuna do edifício ao lado do que ele está. Enquanto o Sukuna zomba dele por estar vivo, Itadori salta do prédio com tanta força que o topo dele é completamente destruído. Sukuna fica surpreso com o aumento repentino de força do Yuji e o combate recomeça. Itadori chuta um enorme pedaço de concreto em direção ao Rei das Maldições, que segura o concreto enquanto Itadori aparece por trás dele para acertá-lo. No entanto, o ataque não teve efeito no Sukuna, que chuta Yuji no rosto. Sukuna então corta Yuji no ombro com o desmantelar e o ferimento o força ao chão. Sukuna pergunta por que as pessoas que são tão fracas se apegam desesperadamente à vida quando deveriam aceitar qualquer sofrimento que ela lhes dê. Enfurecido, Itadori desafia Sukuna a aceitar seu sofrimento e caminha em direção a ele. Sukuna então acerta Itadori com inúmeros golpes que o cortam por todo o corpo. No entanto, para surpresa do Sukuna, todos foram rasos. E como ele não consegue acreditar que o Itadori seja tão resistente, ele percebe que isso aconteceu devido à influência do Megumi, que estava abaixando sua energia amaldiçoada. É nesse momento que Maki aparece e mesmo nerfado, Sukuna consegue batalhar com os dois de forma muito eficiente e percebe que a interferência da alma do Megumi é maior quando ele tenta atacar um dos amigos do garoto, e por causa disso ele decide usar o clivar em formato de teia de areia no chão para destruí-lo e desequilibrar Maki e Itadori. Porém, nesse momento, Uraomi interrompe a batalha usando sua técnica amaldiçoada para prender a Maki e o Yuji no gelo e levar Sukuna para o ritual e ingerir mais 4 dedos e o seu corpo. O próximo feito está na batalha do Sukuna versus Ryu, e aqui provavelmente é uma daquelas batalhas que a gente talvez não possa chamar de luta, mas que é a primeira demonstração do Sukuna com poder total, que é imponente e mostra o imenso abismo que existe entre ele e outros feiticeiros. Sukuna emerge do ritual do banho, pergunta a Kogane onde Tsumiki Fushiguro está localizada e parte para a colônia Sendai, com o intuito de tirar a vida da feiticeira para esmagar
quebrar completamente qualquer possível resistência do Megumi, já que tecnicamente seria ele que tiraria a vida do corpo da sua irmã. Porém, quando Sukuna chega lá, Ryu Ishiguro e Uro Takako sentem o aparecimento do Rei das Maldições devido à sua enorme energia amaldiçoada. Uro reconhece que é Sukuna e vai embora. Ryu, empolgado pelo desejo de lutar, vai de encontro ao feiticeiro mais forte da história para enfrentá-lo, mas toda a empolgação se transforma em desconforto e um suor frio ao estar na frente do inimigo. Sukuna se aproxima de Ryu sem medo e pergunta se ele vai se afastar, mas ainda assim, o cosplay do Ryu de Shaman King insiste em batalhar e toma um desmantelar tranquilo no tronco para ficar esperto. Mas como o feiticeiro de 400 anos é resistente, Sukuna o elogia por sobreviver e pede desculpas por subestimá-lo e diz que não vai mais se segurar. E aí... deu ruim pro Ryu, que até tentou se afastar para disparar um tiro de granito, mas Sukuna aparece rapidamente na sua frente e parte a cabeça dele em 3 pedaços. O que vai nos levar para o próximo feito dele, que foi na batalha entre ele e a Yorozu, onde depois que o Sukuna encontra a feiticeira, no mesmo estádio onde o Yuto Kotsu derrotou Druv Lakdawala, ela observa como o Sukuna trocou de hospedeiro e pergunta por que ele não voltou para sua forma original, já que ele poderia fazer isso a qualquer momento. Porém, o Rei das Maldições devolve a pergunta para ela, que responde que o rosto do Megumi funcionaria melhor para os confrontos a seguir. Sukuna então provoca Yorozu perguntando se ela realmente acredita que estará por perto nos confrontos a seguir, e entendendo a situação, ela envia 2 grandes fluxos de metal líquido na direção do Sukuna e pula para evitar o ataque. E o combate segue na dinâmica do Yorozu atacando o Rei das Maldições com várias técnicas, até que o Sukuna decide usar as 10 sombras e somente as sombras contra ela, e invoca cães divinos sem manifestá-los completamente. Em vez disso, ele mantém o Shikigami ligado à sua sombra em uma forma fluida para aumentar seu alcance de ataque sem arriscar a destruição completa. Yorozu contra-ataca explodindo as sombras com seu metal líquido. Sukuna segue com o cão divino Totalidade, que também ainda está preso à sua sombra, e assim ele atinge o solo com força suficiente para quebrá-lo, mas Yorozu evita o ataque pulando para trás. Sukuna persegue, mas ela rapidamente se vira e tenta prendê-lo em uma gaiola de metal líquido. Sukuna evita o ataque pulando alto no ar, mas Yorozu reutiliza o metal enviando 2 correntes com pontas de flecha para ele. Yorozu então percebe que Sukuna não pretende fazer o uso das suas técnicas contra ela e se sente insultada. Por causa disso, ela constrói a carapaça de um inseto para cobrir todo o seu corpo, e a armadura de insetos característica de Yorozu é o ápice de sua técnica inata. Foi desenvolvido a partir de inúmeras batalhas durante a Era Heian, como a criação mais eficiente possível, algo que permitiu ela alcançar também o feito de derrotar os 5 generais vazios de Thor e ser aceita no clã Fujiwara, ou seja, o ápice total da feiticeira. Recebeu como resposta do Sukuna o não uso dos seus cortes, porque a partir daqui, Sukuna invoca a roda do Mahoraga pela primeira vez após tomar conta do corpo do Megumi para fazer um test drive. Assim, um combate reinicia e Yorozu usa sua maior velocidade e força para desferir vários golpes consecutivos. Sukuna tenta bloqueá-la, invocando mais cães divinos de sua sombra, mas Yorozu não apenas destrói elas, como também consegue aparecer atrás de Sukuna e acertá-lo com um chute poderoso, que o faz bater em um muro sob as arquibancadas do estádio que estão. Yorozu então continua a persegui-lo e tenta espetá-lo com inúmeros picos de metal líquido de todos os lados. Sukuna então invoca o Shikigami Servo, que pode produzir energia positiva com a técnica amaldiçoada reversa, para dissipar a energia amaldiçoada que flui através do metal líquido e curar Sukuna ao mesmo tempo. Assim, ele invoca também o Boi Penetrante, que atinge Yorozu com uma força incrível. Yorozu agarra o touro pelos chifres e o joga de volta para o centro do estádio, porém o Shikigami volta a atacar, até conseguir quebrar a armadura sobre seu olho esquerdo, o que distrai a feiticeira e abre brecha para o Sukuna usar a fuga do coelho para cercá-la com o intuito de obstruir sua visão, para derrubar o máximo elefante bem em cima dela enquanto ela está distraída. O impacto gera uma onda de choque tão grande que abala toda a arena, e a armadura de insetos é destruída e Sukuna encontra Yorozu caída de joelhos devido ao dano. Sem se impressionar, ele pergunta se isso é tudo que o amor de Yorozu representa, mas apesar disso, a feiticeira continua confiante de que ainda pode ensinar Sukuna sobre o amor, e usa a técnica da esfera verdadeira, que cria uma pressão infinita ao longo da superfície. À medida que a esfera avança lentamente, o solo ao longo do seu caminho é completamente apagado, e para garantir que a sua técnica acerte, Yorozu expande seu domínio. Porém, o Sukuna não responde expandindo o santuário malevolente, mas sim girando a roda do Mahoraga em sua cabeça para se adaptar à técnica dela. Sukuna então deixa a roda cair em sua sombra e troca de lugar com o Mahoraga, que emerge já adaptado, rasga a esfera verdadeira com a espada do extermínio e derrota Yorozu, mostrando não somente o poder imenso dele, sendo capaz de derrotá-la usando apenas a técnica do Megumi, mas também um dos motivos que faz o Sukuna ser tão apelão, a sua capacidade de adaptar
aprender e entender rapidamente o funcionamento das técnicas, ao ponto de criar um uso próprio nunca antes visto, o que foi essencial para o próximo feito dele, que foi visto na batalha contra o Gojo, mais especificamente durante o duelo de expansões de domínio. Porém, primeiro eu preciso fazer uma menção honrosa ao fato do Sukuna ter conseguido tancar o roxo 200% do Gojo, o que é um feito impressionante, é que o dano do golpe é literalmente destruir qualquer coisa com a qual entre em contato. Mas indo ao que interessa, o duelo de expansões é sem dúvidas uma das melhores coisas dessa batalha. Vimos o ápice da feitiçaria Jujutsu sendo usada de todas as maneiras possíveis, como nunca antes visto na obra. Os dois conseguem inserir características novas facilmente, e Sukuna fez um extremo uso da sua inteligência para contra-atacar as especificações novas da expansão do Gojo. Primeiro embate, enquanto os dois domínios se mostraram igualmente fortes e refinados, o alcance de ataque do Santuário Malévolo vai além da barreira do Gojo, que é capaz de eventualmente destruir a barreira do feiticeiro mais forte da Era Moderna, causando imediatamente o efeito do acerto garantido do Santuário Malévolo para cortar o pescoço do Gojo, que sobreviveu graças à técnica amaldiçoada reversa. No segundo embate de expansões, Sukuna foi provocado pelo Gojo para usar o alcance máximo da sua expansão. Gojo então expandiu seu domínio mais uma vez, dessa vez invertendo as condições externas e internas da sua barreira para torná-la uma concha externa de vazio mensurável mais forte, e assim dificultando os ataques vindos de fora. Dentro do domínio, eles entraram em combate corpo a corpo novamente, enquanto Sukuna mostra um feito que parecia ser impossível até aquele momento da obra, usa amplificação de domínio enquanto usa expansão de domínio, já que a técnica está empregada no domínio e não no usuário. Sukuna então fortalece ainda mais os cortes do seu santuário para mais uma vez quebrar a expansão do Gojo por fora, e os dois mais uma vez expandem seus domínios. Gojo amplia sua barreira para abranger todo o alcance do Sukuna antes que ele a diminua para um tamanho menor do que uma bola de basquete, para replicar as condições do reino da prisão. Embora Sukuna tenha respondido reduzindo o alcance do santuário para aumentar a produção de sua técnica amaldiçoada, dessa vez a concha externa reforçada do Gojo provou ser capaz de resistir ao santuário por tempo suficiente para o Gojo ferir Sukuna. No entanto, apesar de finalmente acertar eficientemente o Rei das Maldições, Gojo estranha a falta do uso das 10 sombras por parte do Sukuna dentro do vazio imensurável, especificamente do Mahoraga, embora ele logo tenha um sangramento nasal e comece a sentir tonturas. Ainda assim, ambos ativam seu domínio mais uma vez e o domínio dos dois quebram ao mesmo tempo, e na última vez que os dois expandem os domínios, Gojo consegue expandir o seu um pouco mais rápido e consegue dar dano com o vazio imensurável no Rei das Maldições, mas novamente Sukuna mostra porque é o mais forte e direciona o dano para o Megumi, enquanto consegue invocar o Mahoraga, que já estava adaptado ao domínio do Gojo, que vai nos levar para o próximo feito, que está na batalha do Sukuna versus o Gojo, porém foi o que ele fez a partir do Mahoraga, porque já próximo dos eventos finais da batalha, enquanto o Gojo enfrenta o Mahoraga, ele resiste ao jato de água imitando o sangue da perfuração da manipulação de sangue disparada por Sukuna, e é nesse momento que o Rei das Maldições convoca o Agito para fazer a luta ser 3 contra 1, e embora em menor número, Gojo consegue evitar os ataques do Mahoraga e Agito, enquanto também reage à tentativa do Sukuna de surpreendê-lo antes de lançar o vermelho, porém se mostra ineficiente com a produção do Gojo enfraquecida e o Mahoraga tendo começado a se adaptar. Gojo então percebe que ele tem que derrotar o Mahoraga com um golpe, mesmo que ele precise de algum tempo para carregar o seu vazio roxo. Assim, o feiticeiro da Era Moderna começa a focar no Agito, que segundo ele não tem nível para permanecer ali. Entanto, o Mahoraga canaliza a técnica amaldiçoada do Sukuna para cortar o seu braço direito, e Sukuna, ao lado do Shikigami, brevemente golpeia o Gojo, mas o feiticeiro libera um azul que esmaga o Agito e realiza um flash negro, que o permite liberar a energia positiva para recuperar seu braço. Gojo então usa mais 2 flashes negros em Mahoraga e passa a recitar encantamentos para energizar o vermelho ainda mais. Porém, em vez de mirá-lo em Sukuna, Gojo envia a reversão do seu feitiço para o céu para fundi-lo com o azul que ele disparou no Agito. Sukuna então percebe a estratégia do Gojo e rapidamente manda Mahoraga destruir o vermelho. Porém, o feiticeiro mais forte da Era Moderna intercepta o Shikigami com o movimento de alta velocidade do azul. Sukuna estrategicamente dispara um jato de água para destruir o vermelho, porém a flecha de água é atraída pelo azul e o Gojo libera o vazio roxo e restrito, um ataque em área que em teoria deveria ter destruído tudo ao seu redor. Porém, ao final da técnica, vimos que o Gojo mais uma vez se cura e está transbordando de energia por causa da sequência do flash negro, enquanto Sukuna está ferido e sem uma mão. Gojo aparece na frente do Sukuna, mas o Rei das Maldições coloca o seu plano em ação e utiliza um corte capaz de superar o infinito, que aprendeu ao observar o Mahoraga cortando o braço do feiticeiro. Sukuna corta o espaço e assim corta o Gojo ao meio, derrotando o feiticeiro mais forte da Era Moderna, o que vai nos levar para o penúltimo feito dessa lista, que
aconteceu na batalha do Sukuna versus o Hajime, onde depois da morte do Gojo, nem Gegekutami e muito menos o Hajime fizeram cerimônia, e o Pikachu de 400 anos imediatamente apareceu para enfrentar o Sukuna, uma das batalhas mais esperadas pelos fãs da obra e que durou nem 2 capítulos direito, porque claramente o Kashimo foi usado como escada para mostrar o corpo original do feiticeiro mais forte da história. Apesar disso, a batalha é interessante. Uma hora o Sukuna batia, na outra o Hajime apanhava. Mas vamos aos feitos do Rei das Maldições nela. Sukuna recebe de Uraume, o presente da Yorozu, uma réplica da sua antiga arma amaldiçoada, a Kamutoki, que descarrega eletricidade, que não funciona no Hajime por causa da propriedade especial da energia amaldiçoada dele. Hajime libera sua tão aguardada técnica inata do uso único, a besta mítica Âmbar, que o faz alcançar o reino sobre-humano e remodela sua energia amaldiçoada para criar qualquer fenômeno, cujo qual um deles é disparar uma rajada de onda eletromagnética que vaporiza aquilo que foi irradiado por ela. O Sukuna é atingido por um desses golpes, resiste e força seu corpo a voltar à forma original para se curar dos ferimentos. A partir daí, Sukuna ganha o corpo perfeito para o Jujutsu, com 4 braços e 2 bocas. Mesmo com 2 mãos unidas para fazer selos, ainda existem 2 mãos vazias para lutar e disparar seus cortes. Com 2 bocas, ele pode entoar encantamentos para reforçar seus feitiços sem forçar seu coração e pulmões. E a partir daqui, Sukuna domina Hajime facilmente e começa a encantar seus feitiços enquanto usa o desmantelar que corta o mundo que o feiticeiro mal conseguiu desviar. A luta se segue e os dois ainda têm uma breve troca de golpes, onde o Sukuna sola o Hajime de todas as formas possíveis e sem cerimônias ele usa seus cortes parecendo uma rede gigantesca sem escapatória e assim levando ao fim a vida do feiticeiro de 400 anos. E por fim, os feitos mais atuais do personagem estão acontecendo na batalha do Sukuna versus os feiticeiros Jujutsu, onde após enfrentar o Gojo e o Hajime, Sukuna ainda está conseguindo enfrentar um grupo de feiticeiros determinados a salvar o Megumi e exorcizá-lo. Itadori e Higuruma chegam ao campo de batalha. De repente também, os covos de Memei o atacam, mas são facilmente mortos por Kamutoki. Porém, isso foi apenas uma distração, já que Higuruma esmaga seu martelo no chão enquanto Sukuna se esquiva, e Uji então começa a atacá-lo com a chuva de socos, mas é facilmente bloqueado. Higuruma então usa sua expansão de domínio para refazer o julgamento original do Itadori, para poder acusar o Sukuna de ser o verdadeiro causador do massacre em Shibuya. Quando todos pensaram que o Sukuna tentaria replicar, ele simplesmente confessa ser culpado, mas para vazar dos feiticeiros, a energia da ferramenta amaldiçoada do Sukuna é confiscada e não a sua técnica inata, o que permite ele liberar cortes em direção ao Higuruma, que é protegido por Kusakabe, usando o domínio simples. Porém, a batalha ainda não foi finalizada. Vimos também que Chozo e Ino chegaram para enfrentar o Rei das Maldições, e Sukuna está conseguindo dar conta de todos. Sukuna partiu o tronco do Chozo ao meio. Ino até mesmo usou a arma do Nanami, que agora é uma ferramenta amaldiçoada, porém não foi de grande ajuda. Higuruma atualmente tem sido o foco do feiticeiro mais forte da história, por causa da espada do Inquisidor. E assim, Itadori se vê ainda incapaz de correr mais rápido que o Rei das Maldições para impedir de alcançar o advogado. No final dessa história, teremos que esperar para ver. Porém, eu espero muito que seja um feito incrível do Itadori e não do Sukuna, porque tá na hora do menino brilhar. Mas enfim, galera, essas foram as 10 vezes que o Sukuna mostrou ser o mais forte da obra. Acha que faltou algum momento aqui? Deixa aí nos comentários e me conta também qual desses momentos é o seu favorito. Na descrição e na tela, irei deixar mais 2 vídeos sobre Jujutsu Kaisen aqui no canal, pra você assistir, beleza? Tô te esperando lá. Valeu, falou!